Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Bastidores do Flu, minhas escolhas para o Super Mundial. Bom, para quem não sabe, a gente tem direito até seis contratações. E claro, se é para contratar, ainda mais para o Super Mundial, ele tem que virar titular desse time. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da noite, vai voltar. Eu acho que amanhã eu já encerro, eu acho que hoje ainda encerro a coletiva do CEDEL. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados e você também tem um projeto, que é o projeto do Fluminense Feminino e também do vôlei feminino, né? Tudo que é envolvido com o feminino, que eu curti bastante e que também peço apoio a eles, tá bom? Então vamos nessa para falar. Bom, para quem não sabe, saíram algumas regras das contratações e cada time vai ter direito a 6 contratações para tentar justamente manter justamente essa regra. E por quê? Porque tecnicamente você pode melhorar o seu time e muito a parte dos times mais fracos e mais frágeis de um lado, e do outro o time que já é forte não vai mudar nada, só vai justamente compor o elenco, ou seja, vai transformar, vai profissionalizar mais ainda a situação. E como é que é feito isso? Irá ter um contrato, esse contrato ele pode até ele é de um curto período de tempo, como se fosse um empréstimo, em que você pode até prorrogar por mais um curto período de tempo, até mesmo para você desacostumar com esse jogador no seu elenco. Então eu curti, tá? Eu curti, foi uma bela solução justamente para, primeiro, não ter justamente aquela disparidade enorme entre times brasileiros e times entre times de todos os outros lugares e times europeus, que é o que mais realmente desmotiva muito o campeonato a existir. E do outro lado, faz com que você tenha mais uma situação, que você tenha mais uma situação possível de vitória por time mais fraco, que nesse caso se aproveitou bastante e criou um super time ali, né? Você vai ver, por exemplo, que o meu time formado é um time que é bom pra caramba, tá? É muito bom e, claro, eu só tenho alguns pontos aqui importantes. Primeiro, esse time ele é formado justamente por jogadores que acompanham o Fluminense, ou apenas tem uma exceção ali, mas essa exceção você vai entender do porquê ela existe. Então você tem essa primeira parte. E a segunda parte é justamente você ter jogadores titulares. Eu não busquei jogadores para eles serem reservas do seu time. Aqui você vai ver que eu queria optar por um jogador de centroavante mais funcional, mas esse jogador ele tem muito vínculo com o Porto e o Porto está nesse Super Mundial, então eu não optei por ele, que é o Evanilson. Então, mas e o Evanilson? Cadê o Evanilson nesse esquema aí que você montou? Ele tá certo? Por que você não fez isso? Então, porque ele tem muito mais vínculo. Ele tem muito mais vínculo com o Porto do que com o Fluminense. Mesmo que ele tenha bastante vínculo com o Fluminense. Então eu optei por ele não escolher. Eu optei justamente eu não optei também pelo João Pedro, porque tá no Brighton, tá? Só para dizer. Então, vou mostrar aqui justamente a imagem justamente do meu time que eu montei. Mas antes disso, entenda uma coisa, se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, principalmente vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Vamos continuar falando mais sobre. Vamos lá. Bom, tá aqui meu time que eu postei. Vamos lá. A linha de 4 com Fábio no gol. Samuel Xavier e Gabriel Fuentes, então as laterais não mudam. Tá com o Samuel Xavier tendo na reserva o Guga e o Gabriel Fuentes tendo na reserva o René. Então eu não mudei as laterais e não vi a necessidade para isso, tá? Aqui você ainda pode colocar mais um lateral, que é justamente
De um lado aqui o Jense e do outro o Fidelis e por aí vai. Thiago Silva, Thiago Silva, né? É o nosso melhor zagueiro. E Nino, tá? Eu coloquei aqui nessa cor aqui, mas eu deveria ter colocado em outra cor. Mas eu coloquei aqui uma cor aleatória. Então, Nino. Eu não optei pelo... Eu não optei por outro jogador, porque realmente não via necessidade, eu via mais necessidade do Nino voltar, e até mesmo a volta do Nino, entendeu? Eu acredito muito mais que o Nino possa voltar para o Fluminense do que o outro jogador, que eu me esqueci qual era o nome, tá? Mas que jogou pelo Fluminense. Zagueiros do Fluminense que jogaram na seleção brasileira. Agora me esqueci. Me esqueci agora, tá? Mas eu não tenho o nome dele aqui, mas vocês têm aí. Mas foi uma escolha justamente até para uma possível volta. André volta do Wolves. Muito destacado. Curto bastante a situação do André, do envolvimento do André. Pra mim, quando ele saiu, a gente perdeu muito. E com a volta dele, a gente só tem que ganhar demais. Porque ele é um craque de bola. Não é à toa que ele vai sair já do Wolves e vai para um clube bem melhor do que ele merece. Do outro lado, você tem Fabinho ou Bruno Guimarães. Você vai atender e coloquei Bruno Guimarães também aqui. Por quê? Porque em caso de a gente não conseguir o Neymar em específico, isso é importante comentar, eu quero o Neymar no Fluminense, justamente para jogar ali no Fluminense. Por quê? Porque se eu conseguir o Neymar, eu coloco o Bruno Guimarães como segundo volante. Aí imagina você ter uma trinca de André, Bruno Guimarães e Neymar. Vai ser um time extremamente forte, ofensivamente falando. E caso eu não consiga, eu coloco o Fabinho justamente no lugar aqui do segundo volante e coloco o Bruno Guimarães para armar o time. Que ele é até um bom armador, tá? Ele mesmo sendo segundo volante, ele já jogou diversas vezes como armador de times. Então dá para fazer isso. Mas nesse caso, a prioridade é trazer o Neymar. Não sei como que ele vai trazer, eu já estaria entrando no comunicado com o Neymar, né? Para ver como é que tá a situação dele física. E ver se ele consegue atuar pelo menos no Super Mundial de Clubes. Tá? Então eu traria o Neymar como uma situação para colocar o Bruno Guimarães e o André fazer uma trinca muito forte no meio de campo. No ataque, John Arias, ele se mantém, né? Não tem como tirar o John Arias de qualquer maneira. Richarlison, sim, o Richarlison na ponta, não como centroavante, porque ele já jogou na ponta no Fluminense. Tá? Ele jogava na história na ponta do John Arias, mas ele vai jogar na outra área. Tá? Como ele também diversas vezes já jogou, né? Só pra falar aqui, quando tinha o Parque de Sun, ele jogava como ponta também. Então, ele vai jogar justamente como que ele já jogou no Tottenham. E o nosso centroavante, Roberto Firmino, eu poderia... Novamente, você vai falar do Evanilson, você vai falar também do João Pedro, mas... o João Pedro não acha tudo isso, o Firmino, o Evanilson não pode porque ele tem muito mais consideração com o Porto, então Roberto Firmino, podendo ser centroavante, eu não confio tanto no Cano para ser o centroavante nosso desse Super Mundial. Então nas contratações que eu faria era Nino 1, André 2, vamos considerar os nomes abaixo, Fabinho 3, Bruno Guimarães 4, Roberto Firmino 5 e Richarlison 6, para completar justamente essa linha de 6 contratações do Fluminense, tá bom? Você tem alguma diferença sobre isso tudo? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, faça o triplo Z, que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.